Nós queremos, ó Deus, nessa hora exaltar o teu santo nome, que é poderoso. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor é. Muito obrigado a Deus por esse dia, Pai, obrigado pelos teus livramentos, obrigado a Deus pelos teus cuidados, ó Pai, com as nossas vidas, meu Deus, porque o Senhor, Pai amado, tem cuidado de nós a todo instante, ó Pai. E às vezes, Pai, nós não percebemos, meu Deus, mas o Senhor sempre está conosco, nos guiando, nos orientando, ó Pai. O Teu Espírito Santo tem sido nosso guia, Pai, a cada manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós clamamos nesta hora, Pai, pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja na direção desse culto. Fala, Deus, aos nossos corações, ó Pai. Os irmãos que aqui estão no templo, Senhor, aqueles que estão em seus lares. Meu Deus amado, toca, Deus, em cada coração, através dos louvores, ó Pai, através da Tua palavra. Meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer algo novo, ó Pai, nas nossas vidas, meu Pai, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Sobre cada coração, Senhor. Sobre, Pai, nossos corações nessa noite, ó Pai. Alegra, Senhor, nos dá paz, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Visita cada lar, Senhor, cada família, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado. Que o Senhor, Pai, fala conosco. Em nome do Senhor Jesus, Teu Espírito Santo, és bem-vindo em nosso meio, ó Pai. Que o Senhor venha receber cada louvor, Senhor, que será ministrado ao Senhor, Pai. Que possa chegar ao Teu trono, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos, ó Pai, diminuir, para que o Senhor venha crescer em nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. E que nós, ó Pai amado, possamos, ó Pai, entender, ó Deus, que sem Ti nada nós somos. Sem Ti, ó Pai, nada nós podemos fazer, ó Pai. Mas com o Senhor, Pai, tudo pode naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Por isso, Deus amado, clamamos a Tua presença, Pai amado, sobre este lugar, Pai. Sobre cada lado, Senhor, cada família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Teu Espírito Santo, ó Pai, és bem-vindo em nosso meio, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado. Por isso, Deus, que nós possamos dar liberdade ao Teu Espírito Santo, ó Pai, para que entre em nossos corações, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e clamamos a Ti, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor bem forte.
pela vida dos nossos familiares, daquelas pessoas que precisam do toque de Deus. Existem tantas pessoas enfermas, internadas, passando por momentos tão difíceis, e só o poder do nosso Deus para trazer a cura, o alento, o fortalecimento. Apresenta ao Senhor nessa hora a sua casa, a sua família, os seus entes queridos, os diante do Senhor nosso Deus. Apresenta o nosso país. Nós estamos no meio de uma grande batalha. Nós vamos vencer, mas no meio dessa batalha o inimigo tem atuado, desanimado muita gente, fazendo as pessoas pararem no meio do caminho. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Clame ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Oh meu Deus, contempla o clamor, ó Pai. Visita cada casa, Senhor. Toca naquele coração endurecido pelo pecado. Faz, ó Deus, as escamas dos olhos caírem, Senhor, daqueles que não conseguem entender e compreender a grandeza do Teu Evangelho de salvação. Resgata aqueles que estão perdidos, ó Pai, nas drogas, nos vícios, ó Deus, que estão no emaranhado de pecado. Quebra esse laço pelo poder do nome de Jesus e os resgata, ó Deus, que nós possamos ver a Tua salvação chegando em cada família, em cada casa, que, ó Deus, no meio a todo este momento atípico que nós estamos vivendo, que a Tua salvação possa chegar, ó Deus, casa dos Teus filhos, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, olha para o nosso país, ó Deus, tem misericórdia do Brasil, lava esta nação com Teu sangue, que nos quatro cantos dessa terra, Senhor, este povo possa se curvar e entender que a nossa solução está numa verdadeira e genuína conversão dessa nação ao Teu Evangelho. Sara a nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão acometidos deste vírus, daqueles que estão internados, daqueles que, ó Deus, não têm, ó Pai, um socorro, Senhor, da medicina. Tem misericórdia, Senhor, ó Deus, cura aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em uma situação caótica nos hospitais. Tem misericórdia. Tu tens poder para curar, Tu tens poder para transformar, Tu tens poder para dar vida, Senhor. Sara o nosso país, livra-nos, ó Deus, de toda corrupção, de toda maledicência, de toda sorte de males que impera neste país, fruto, ó Deus, da injustiça social, fruto, ó Deus, de ações maléficas dos homens que maquinam o mal. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do nosso estado, da nossa cidade, do nosso bairro. Sara esta nação, sara o nosso país com o Teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar a Deus, sara esta nação, profetizando sobre o nosso país. Sara esta nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Deus, sara esta nação. Deus, sara esta nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Deus, sara. Deus, sara esta nação. Muda a nossa sorte, Senhor, com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Deus, sara esta nação com o Teu poder, com o óleo da Tua unção. Amém, meu irmão? Deus está ouvindo o nosso clamor.
Não é por acaso que o Brasil tem o maior número de pessoas curadas do coronavírus. A igreja do Senhor está se despertando. As crianças estão orando para que esse mal seja banido. E o Senhor está ouvindo a nossa oração. Amém, meus irmãos? Amém. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Que a paz do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, nesse dia tão especial ao qual nós estamos reunidos aqui no templo e em cada lar que está sintonizado conosco no nosso culto da vitória. Deus tem feito maravilhas em nosso meio, nós temos ouvido vários testemunhos, nós estamos sob uma palavra de Deus, que Deus nos fará sorrir e nos dará um motivo para sorrir ainda nesse mês de agosto, amém, irmãos? Mas você tem que crer nisso, se você não crer, nada acontece. A Bíblia fala, se creres, verás o quê? A glória de Deus. Se você ficar na dúvida, você não vai ver nada. Se você ficar no será, mas será que é mesmo? Será que é a voz de Deus mesmo? Nada acontece. Agora, se você toma posse da palavra do Senhor, aí ela se faz realidade na sua vida. Amém? Nós vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Você vai fechar os seus olhos e nós vamos pedir ao Senhor que fale conosco, que ministre a sua voz ao nosso coração. Deus tem uma direção para dar para você nessa noite. Feche os seus olhos aonde você está. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, nosso Deus. Senhor, nós queremos ouvir tua voz. E ó Deus, nós te pedimos, fala conosco, usa a vida do teu servo com graça, com poder, com autoridade, Senhor, para ministrar a tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, nós não queremos errar, nós não queremos pecar contra ti, Senhor, por isso nós nos voltamos ao Senhor, para que a tua palavra nos guie, nos mostre o caminho, nos dê a direção, no poder do nome de Jesus Cristo. Repreende, Senhor, todo roubo de palavra, tudo aquilo que não provém de ti, e que os nossos corações possam estar prontos e cativos à tua palavra, neste momento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 1, verso 15 ao 19. Glória a Deus. Amém. Capítulo 1, versículo 15, do 15 ao 19. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos ministrado aqui a respeito da carta, da epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, e a princípio, neste capítulo, nós vimos algumas atitudes, alguns comportamentos muito bons, muito plausível a respeito da igreja de Filipenses, a respeito dos irmãos, que se os irmãos aqui se recordam muito bem, eles contribuíam, eles participavam, eles cooperavam com o Evangelho, para que o Evangelho fosse proclamado, para que vidas fossem alcançadas, para que vidas fossem salvas, restauradas. Quando nós lemos o capítulo 1, esses primeiros versículos do 1 ao 11, nós vemos isso, essa positividade com respeito a eles.
E eu fui muito enfático na primeira ministração, na segunda ministração, com respeito ao comportamento deles. E nós só seremos uma igreja triunfante, como nós havíamos dito, se nós tivermos este comportamento. Se nós nos desprendermos das coisas para o nosso bel prazer e cooperarmos e participarmos para que outros ao nosso redor também venham a conhecer este Evangelho, a desfrutar deste Evangelho, a desfrutar das bênçãos do nosso Deus. Só que como nós acabamos de ler esses versos, esses 4 versos aqui, nós vamos ver uma outra história, nós vamos ver um outro grupo de pessoas que não estavam tendo um comportamento positivo a respeito do Evangelho, a respeito do que eles haviam crido do Evangelho e a respeito do que eles haviam conhecido do Evangelho através da vida do apóstolo Paulo. E a verdade é que, nos recordando, essa carta ela é tida como a carta da alegria do apóstolo Paulo. Ele, como nós vimos no capítulo 1, mais para frente nós veremos nos outros capítulos, ele demonstra muita alegria pelos irmãos, pelas pessoas, pelo cristianismo que estava crescendo naquela região, que estava crescendo em Roma. Ele estava muito feliz por a igreja entender e poder contribuir para que o evangelho fosse propagado. Só que nós vamos ver aqui um grupo de pessoas e, na verdade, são 3 grupos de pessoas distintas, aos quais nós podemos, ou não, ver ao nosso redor, ver no nosso contexto, ver, se não, por que não dizer, até mesmo na nossa igreja, entre os nossos. 3 comportamentos em que, nessa reflexão, eu quero levar os irmãos a pensarem numa posição que devam tomar diante de Deus para que vocês sejam abençoados, para que vocês sejam triunfantes, para que nós sejamos vitoriosos diante daquilo que o Senhor tem e quer realizar através das nossas vidas. Olha só, no versículo 15, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Voltando para o versículo 14, o apóstolo Paulo fala de alguns irmãos que tomaram ânimo com respeito às prisões de Paulo. Paulo, nesse tempo, ele estava preso. Ele estava feliz pela igreja, por a igreja entender o propósito do evangelho e participar com ele, E ele estava dando testemunho. Ele foi fiel no seu testemunho, ele foi fiel no seu compromisso com a palavra, ele não abriu mão, ele não desistiu, diante das circunstâncias, diante dos tempos difíceis, ele não deixou de dar o seu bom testemunho com respeito ao evangelho, com respeito ao que ele havia crido, com respeito ao que ele, a posição, com respeito ao seu chamado que ele havia tido da parte de Deus. Ele não abriu mão, nós notamos isso. E há aqui um grupo de irmãos que tomam ânimo, que se alegram com este comportamento, com este testemunho de Paulo. E eles passam a pregar o evangelho também. Eles desejam que as pessoas conheçam esse evangelho que Paulo havia ministrado na vida deles. Só que aqui no versículo 15 vai surgir um segundo grupo de pessoas, que o apóstolo Paulo diz que eles pregam a Cristo por inveja e porfia. Que seria, em algumas versões aí, alguns dos irmãos devem ter, com egoísmo e com vanglória, ou para impressionar. Havia esse segundo grupo de irmãos dentro da igreja de Filipenses que pregava a Cristo com as motivações erradas, com as motivações secundárias, com as motivações para o seu próprio ego. E o Paulo vai exortar esses irmãos. É interessante nessa carta, no versículo 18, que é um versículo que eu vou ler aqui novamente, mais para frente eu vou ler novamente, ele fala que importa, contanto que Cristo seja anunciado,
de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei. Eu me alegro e me alegrarei ainda. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não está feliz, ele não está alegre por conta das motivações com que eles pregam a Cristo. Eles pregam a Cristo, eles falam da ressurreição, eles falam do amor de Cristo, do amor do Pai, mas com a motivação errada. Com a motivação errada. Então, este segundo grupo de pessoas, provavelmente, talvez você já deva ter visto em algum lugar. Você já deva ter visto nas mídias, você já deva ter visto em algum lugar, né? Mas o apóstolo Paulo, ele exorta este grupo de irmãos. Ele vai exortar. Mas eu quero voltar lá para o versículo 15. Havia o grupo de irmãos que pregavam de boa mente. Alguns pregavam, como eu já falei, por inveja e por porfia, com rivalidade, para impressionar, para se vangloriar, né? Só que havia um grupo de irmãos, que é o grupo de irmãos que cooperava, que participava, que contribuía, que pregava a Cristo de boa mente, com reflexão, com entendimento, sabendo a causa do Evangelho, sabendo o motivo do Evangelho, sabendo o motivo pelo qual Cristo veio ao mundo, entregou a sua vida e ressuscitou, né? Eles tinham uma boa mente, eles tinham uma reflexão correta diante daquilo que eles estavam vivendo, com respeito ao Evangelho e para aquilo que eles estavam pregando. Então havia esse grupo de pessoas. No versículo 16, vai falar deste mesmo grupo, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. O que eu entendo aqui? O que nós podemos aplicar aqui? Que eles tinham testemunho a respeito do apóstolo Paulo. Como nós já falamos, Paulo estava preso, mas ele não abriu mão de ser fiel, de ter compromisso com o Evangelho. Mesmo em meio aos sofrimentos que ele teve, ele não abriu mão de ter compromisso, de ser fiel e permanecer fiel ao Evangelho. E aí ele fala, uns por amor, uns pregam por amor. Irmãos, aqui a gente vai estar falando a respeito da pregação. A gente fala, e para nós, assim, quando lermos a palavra de Deus, vamos ter essa passagem como uma responsabilidade somente daqueles que são ministros do Evangelho. Não, somente o pastor. Essa palavra é para pastor, para líderes. Eu até mencionei isso em uma outra ministração. Mas a gente pode aplicar esta palavra a pregação como um testemunho. Nós somos cristãos, nós estamos aqui por Cristo, nós estamos aqui porque conhecemos a Cristo, conhecemos o Evangelho do Senhor, e hoje nosso compromisso, o meu e o seu compromisso, é de dar um bom testemunho a respeito daquilo que Cristo fez em nossas vidas e espera das nossas vidas, né? Então, essa mensagem, quando o apóstolo Paulo fala, olha, alguns pregam de boa mente, alguns pregam por amor, alguns estão pregando por inveja, por porfia, por rivalidade, por vanglória. Mas nós poderíamos trocar essa palavra pregar para aplicar um pouco mais a nós, né? Porque às vezes os irmãos estão sentados, não tem essa ideia, às vezes a gente não tem essa ideia, como membros não temos essa ideia da responsabilidade que há do Evangelho nas nossas vidas. Mas com essa palavra nós vemos que há uma tremenda responsabilidade sobre as nossas vidas, no testemunho do Evangelho. No testemunho do Evangelho, no testemunho da palavra de Deus, no compromisso da palavra de Deus, né? Há responsabilidade sobre nós, de dar testemunho, de ser cristãos autênticos na obediência desta palavra. Na obediência desta palavra, eu tenho que dar testemunho com respeito ao amor de Cristo, com respeito à minha mente moldada, à minha mente transformada, com respeito àquilo que eu conheci de Cristo, que eu tenho de Cristo. Eu tenho que dar este testemunho, nós temos que dar esse testemunho. Então essa palavra serve para nós, é para mim, é para cada um dos irmãos. Então os filipenses tinham testemunho a respeito do amor que o apóstolo Paulo havia demonstrado em Cristo e através de Cristo
à igreja do Senhor, a este povo, aos romanos. Então eles tinham esse testemunho. Os filipenses conheciam o apóstolo Paulo, sabiam, viam que ele tinha compromisso com Deus e com o evangelho. E aqui cabe a nós, como cristão, reconhecer que Paulo tinha esse compromisso, reconhecer que Paulo fora separado por Deus para essa obra, e reconhecer o testemunho da fidelidade de Paulo, mesmo em meio às circunstâncias. Nós, como cristãos, temos que reconhecer isso em Paulo. E eu vou dizer mais, nós, como cristãos, temos que reconhecer isso na nossa liderança, no nosso pastor, né? Esta mensagem, esta palavra, cabe a nós. Esse reconhecimento cabe a nós. Quem está nos liderando? Quem tem nos liderado? Quem é o pastor das nossas vidas? Sabe, existe este reconhecimento da parte dos filipenses com respeito ao apóstolo Paulo. Porque o versículo 16 diz, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Eles conheciam o testemunho do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz aqui, olha, eles estão pregando por amor. Por amor. Então é uma atitude que nós também devemos ter diante de Deus, diante dos homens, diante do mundo, em nome de Jesus. Olha o versículo 17 aí. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Então, mais uma palavrinha aí, que é para a nossa reflexão, que é para a nossa posição com respeito a ela, para o anúncio do Evangelho, para o testemunho do Evangelho, para demonstrarmos que Cristo está em nós e habita em nós puramente, puramente. Ou seja, em algumas versões aí está sinceramente, na pregação, no testemunho do Evangelho, nós temos que ser sinceros. Nós temos que ser puros, né? E nós notamos que muitas pessoas não têm sido sinceras com respeito ao seu testemunho, com respeito à sua fidelidade, com respeito ao seu compromisso com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, essa mensagem, esses versos da palavra de Deus, do texto do capítulo 1 de Filipenses, mostra esses tipos de pessoas, dois tipos de pessoas até então. E quem tem sido nós? Quem tem sido você diante deste evangelho? Diante desta palavra? Diante daquilo que você tem ouvido a respeito do evangelho, quem que você tem sido? Que comportamento você tem tido? Com que motivações você tem dado o seu testemunho? Você tem vivido uma vida cristã? Com que motivações você tem pregado o Evangelho? Esta é a interrogação que eu quero deixar na mente de vocês. Paulo fala a respeito de um grupo de irmãos que buscavam ter este compromisso com Deus. Hoje, nós vivemos o quanto as pessoas carecem, o quanto as pessoas estão sendo ceifadas, o quanto as pessoas estão precisando de amor, o quanto as pessoas estão precisando de atenção. As pessoas estão desfalecendo e nós somos um canal, nós somos um referencial para que isso possa se reverter, essa situação possa mudar em nosso meio. Se coloque em posição, se coloque diante de Deus para compromisso com este evangelho. Paulo estava preso, e ele fala no versículo 18, que importa, contanto que Cristo seja anunciado, e como eu já falei, Paulo não fala a respeito da forma com que esses irmãos, esse grupo de irmãos dentro da igreja de Filipenses estavam pregando. A motivação não era correta, e quantos de nós estamos aqui com motivações erradas, com motivações que não agradam a Deus, com motivações que não estão de acordo com Deus e com a sua palavra. Nós podemos nos camuflar uns dos outros, mas não podemos nos esconder de Deus, né?
Nós não podemos nos esconder de Deus. E o apóstolo Paulo sabia do que ele estava fazendo. Ele tinha convicção daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele estava falando. Olha, vocês podem pregar, vocês estão falando do Evangelho, né? Eu me alegro por conta de vocês falarem da ressurreição, do amor de Cristo, mas eu sei que a motivação de vocês, a intenção de vocês é que vocês corrijam esse posicionamento de vocês. Corrijam essa atitude de vocês com respeito ao Evangelho de Cristo. Abre aí no capítulo 2. Só para a gente ler este versículo aqui, o apóstolo Paulo, mais para frente, ele vai trabalhar esse posicionamento da igreja de Filipenses, essa atitude, esse comportamento da igreja de Filipenses. São um grupo de irmãos que dava para corrigir, trabalhar, investir, né? Paulo vai investir nesses irmãos. Ele vai exortar, ele vai corrigir esses irmãos para que eles se posicionem e se voltem verdadeiramente para o compromisso do Evangelho. O terceiro grupo de irmãos, entre aspas, irmãos, Paulo vai pedir, vai afastar, né? Vai pedir para que os irmãos se afastem desse grupo, né? Porque eu tenho para mim, né? Nesse posicionamento que Paulo tem diante da igreja, que esses irmãos não tinham jeito. Não tinham jeito. Então, para com esses, se afastem. Se afastem. Mas era um grupo religioso. Era um grupo religioso que queria colocar práticas desnecessárias para a salvação dos homens, para a salvação das pessoas. Então, nós vamos falar sobre eles para nós, apenas no encerramento da mensagem. Mas aqui no versículo 3, olha aí. O apóstolo Paulo falando: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Para com este grupo de irmãos, Paulo investe, Paulo vai trabalhar, Paulo vai se levantar para exortar, para corrigir diante do Evangelho de Deus, diante dos caminhos do Senhor, né? Porque nós vimos lá, ele se contenta pela palavra que eles estavam pregando, mas somente a motivação estava errada. Então ele vai corrigir: olha, deixem essa vanglória, vocês têm que ser humildes. E ele vai usar o exemplo mais maravilhoso de todos, que é o exemplo de Cristo, né? Que Cristo havia abrido mão de toda a sua glória, de toda a sua glória, do seu trono, para se humilhar e se fazer homem semelhante a nós. Ele vai usar o exemplo mais maravilhoso da carta de Filipenses, e ele vai falar: olha, nós temos que nos humilhar, nós temos que deixar essa soberba, nós temos que deixar de nos vangloriar. Ainda que nós tenhamos motivo, nós temos que nos deixar de vangloriar. Existem muitas pessoas se vangloriando por conta do conhecimento que têm, por conta daquilo que adquiriram, por conta daquilo que conquistaram. E isso não é cristianismo, isso não é cristão, né? O apóstolo Paulo vai exortar este grupo de irmãos, ele quer tratar, ele quer cuidar. Assim como a palavra de Deus muitas vezes mencionada aqui, às vezes as pessoas, nós não achamos justo a mensagem que está sendo pregada, mas às vezes Deus faz para exortar, para corrigir, para conduzir, para trazer de volta, né? Existem essas pessoas que precisam ser tratadas. Deus trata corrigindo, né? Assim como diz o Hebreus, né? Deus corrige, Deus castiga ao filho que ama, né? E às vezes tem pessoas que acham desnecessárias que Deus não faz isso, mas Deus faz, porque Ele ama, e quem ama cuida, quem ama exorta, quem ama corrige, quem ama açoita, quando for preciso, quando for necessário. Paulo vai estar aqui exortando a um grupo de irmãos para que eles se voltem, para que eles tenham um compromisso sincero e verdadeiro com o Evangelho, né? Quando você lê os primeiros versículos deste capítulo 1,
sabendo que esta é uma carta da igreja, você não pensa, você não imagina que dentro desta igreja vão ter esse tipo de pessoas, dando problemas para o apóstolo Paulo. Mas pelo contrário, vão haver, como há hoje, como vai haver amanhã, como vai haver até o dia de Cristo. Cabe a nós, está sobre nossos cuidados, sobre a minha e a sua responsabilidade, cuidarmos uns dos outros, tratarmos uns aos outros, corrigirmos uns aos outros. Amém? O apóstolo Paulo fez isso, Jesus Cristo fez isso, a Bíblia nos ensina a fazer isso, né? E às vezes as pessoas saem da igreja, deixam de seguir a Cristo, deixam de servir a Cristo, ao serem exortadas, ao serem chamadas a atenção, ao serem corrigidas, sendo que isso Jesus Cristo nos ensinou a fazer quando fosse preciso. Paulo está exortando um grupo de irmãos que tinham as motivações erradas, ainda que eles estivessem pregando a Cristo, falando da ressurreição, do amor de Deus, falando do Evangelho, o apóstolo Paulo viu necessidade em exortá-los. Talvez Deus veja necessidade em nos exortar, em nos corrigir, e vai caber a nós o posicionamento de aceitar aquilo e nos posicionar diante daquilo, em nome de Jesus. Olha só, por qual motivação cremos na palavra de Deus? Somos cristãos, participamos das reuniões, ofertamos, fazemos campanhas, por quais motivações? Nossas intenções têm que ser as mais sinceras, as mais puras e as mais fiéis possíveis. O Evangelho nos ensina isso. O Evangelho nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina isso. Jesus Cristo nos ensinou isso. Temos que ter boas intenções. Temos que ter intenções sinceras, motivações sinceras. Pode ser que teu irmão ao teu lado não esteja vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo, e nós temos que nos ater a isso, nós temos que nos preocupar com isso. Essas três palavras, eu procurei uma, eu não sei nem como se fala isso, mas eu vou ler aqui algumas três posições referentes a essa passagem, atitudes que nós deveríamos ter e tomar diante do Evangelho, diante da palavra de Deus, para sermos cristãos autênticos. Dentro do que a gente leu, nós temos requisitos para pregar, dar testemunho da palavra de Deus. A palavra de Deus era pregada, ou deveria ser pregada, de boa mente, como nós vimos lá no versículo 15, ou seja, boa intenção, com reflexão, livre de más intenções. A palavra de Deus diz: nada façais para proveito próprio, tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus, para que outros sejam abençoados, para que vidas sejam abençoadas. Amém? Então, o apóstolo Paulo falou aos irmãos: olha, alguns pregam de boa mente. Nós temos que pregar de boa mente. Nós temos que pregar o Evangelho consciente. E pensando nessa frase, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, para que tenhamos boa mente, para que preguemos com boa mente. Nós temos que ter a nossa mente renovada, para a transformação das nossas vidas. Amém? Não há como nós fugirmos disso. Dizendo que somos cristãos, não há como nós fugirmos disso, fugirmos dessa responsabilidade. Sabe? As pessoas querem se achegar até Deus, querem se achegar até a igreja, mas não querem ter as suas vidas renovadas. Mas não querem renovar a mente, querem viver naquele mundinho, querem viver nos moldes do mundo. Isso não é cristianismo. Isso é o que Deus propõe e requer das nossas vidas.
Tem muitas pessoas chegando à igreja e vivendo problemas, vivendo situações terríveis por conta de não terem este posicionamento diante de Cristo, diante da palavra de Deus. De que forma nós vamos ser transformados? Renovando a nossa mente. De que forma nós estaremos experimentando ou iremos experimentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a vontade de Deus? Buscando renovar a nossa mente para a transformação das nossas vidas. E as pessoas querem se achegar até a igreja e querem que nós a aceitemos da mesma forma que ela vem. É legal, é bacana, tem uns, né? Eu vou falar da irmã sua mente. Parte de mim, né? Parte de mim. Na renovação da minha mente, eu só vi desta forma. Esses irmãos, Paulo está elogiando, a esses irmãos o apóstolo Paulo está mencionando, olha, prega, esses têm pregado com boa mente, ou seja, eles foram renovados em suas mentes e foram transformados. Então eles estão pregando de boa mente, é um posicionamento que nós temos que ter para demonstrar que somos seis. Deixa eu voltar aqui. Senhor, versículo 16. Outro grupo de irmãos aí que tinham compromisso com o evangelho. Eles pregavam, eles davam, olha, temos que amar. Deus amou, Deus ama, Deus nós temos que amar. A palavra de Deus tem que ser anunciada por amor. A igreja conhecia o chamado de Paulo e viu o compromisso, a dedicação e o empenho de Paulo para que o evangelho fosse conhecido. E por isso eles também se comprometiam por amor. Por amor, né? Enquanto alguns estavam lá com más intenções, na pregação do evangelho, na pregação da palavra, esses estavam pregando por amor, porque viram no exemplo do apóstolo Paulo. Viram no exemplo do apóstolo Paulo. E a terceira palavra que nós vimos lá, puramente, ou sinceramente, tem a ver com pureza, paz em nossa vida, na pregação do evangelho. No testemunho do amor de Deus, temos que falar com boa mente, por amor e puramente, sinceramente, para que possamos ter este testemunho da parte de Deus. Como cristãos, temos que agir desta forma. Temos que agir desta forma, temos que dar este testemunho diante dos homens e diante de Deus. Amém? Eu quero louvar o Senhor por essa palavra e espero que os irmãos tenham sido abençoados. Deus, Ele quer realizar grandes coisas através das nossas vidas, mas Ele precisa ver este bom testemunho da nossa parte. O terceiro grupo para mim encerrar aqui, no capítulo 3, no versículo 2. Era um grupo religioso, como eu disse, que queria que aqueles que estavam se convertendo, os romanos que estavam se convertendo, eles queriam que eles praticassem alguns ritos religiosos para que realmente eles fossem salvos. Então não bastava aceitar Cristo, não bastava confessar e se batizar em Cristo. Eles tinham que cumprir alguns ritos judaicos. E aí olha o que o apóstolo Paulo fala: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. No meu entender, né, o apóstolo Bruno, o pastor Bruno pode até me corrigir depois, entender, este grupo de pessoas estavam dentro da igreja de Filipenses. Era um grupo de irmãos que estavam inseridos dentro da igreja de Filipenses. E o apóstolo Paulo está falando que qual que é a orientação que ele está dando para a igreja de Filipenses? Se guardem
grupo de pessoas: se guardem dos cães, se guardem dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Ele fala que era o ritual que os judeus queriam que os que estavam se convertendo, eles queriam que eles adotassem as práticas, os rituais judaicos ainda, né? E o apóstolo Paulo está sendo bem incisivo: guardem-se destes obreiros. Ele diz que é obreiros. Eu creio, imagino que eles estavam ali, faziam parte da igreja de Filipenses. Então são esses 3 grupos de pessoas que nós vemos. E de quais desses grupos de pessoas você quer participar? Quais dentre esses grupos de pessoas nós temos tido exemplo e nós somos exemplos? Dentre quais desses? Então havia um grupo de irmãos que tinha compromisso, que era fiel, que participava, que cooperava. Havia um grupo de irmãos que pregavam o evangelho, mas não tinham a motivação correta. E havia um grupo de irmãos que queriam inserir alguns ritos que não eram cristãos, que não eram o que o apóstolo Paulo, que a palavra de Deus nos ensina. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ter uma posição digna diante de Deus para demonstrar que somos cristãos autênticos. Nós temos que tanto dar testemunho diante dos homens, como dar testemunho diante de Deus. Deus sonda e conhece os nossos corações. Possa ser que o homem não, mas Deus sonda e conhece os nossos corações. Então, que você possa ser como o primeiro grupo, que tinha compromisso, que participava do evangelho, que cooperava com o evangelho, que estava ali junto, que participava, que queria, né, por conta daquilo que haviam ouvido e visto através da vida do apóstolo Paulo, né? Eles queriam fazer a mesma coisa, eles queriam ser, né, semelhantes a Paulo. Poxa, esse homem, o que ele faz, mesmo estando sofrendo o que ele sofre, estando preso, ele demonstra que ama as almas, que ama as vidas, que tem obediência ao evangelho. Nós queremos ser semelhantes a ele. Este tipo de irmãos é o que nós temos que buscar, desejar ser. Nós temos que nos esforçar para ter compromisso, para ser cristãos autênticos, para cooperar com o evangelho, para participar, para que vidas alcancem o reino, para que vidas sejam resgatadas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, e o Senhor possa continuar se ministrando na vida de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração, meu irmão. O evangelho, ele é simples, basta nós praticarmos, colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos. Muitas vezes nós não temos vitória porque nós ouvimos Deus falar, mas nós terceirizamos, né? Isso aqui é para o meu irmão ali, ó. Eu vou me submeter ao outro. São coisas pequenas, irmãos, que ali que reside a nossa vitória. Um dos problemas que nós temos na nossa vida é o nosso orgulho. Por isso que nós não conseguimos nos submeter uns aos outros. Eu vou me submeter àquele irmão, eu vou me submeter àquele outro que chegou na igreja agora, que se converteu agora, eu vou me submeter a uma liderança, eu vou me submeter a uma igreja. Submete. Quem que somos nós para ficarmos com esse falso orgulho de pé? Aí quando a gente fica assim, a gente o quê? Repele a bênção de Deus. Agora, quando a gente se humilha, quando a gente se submete, quando a gente obedece, a vitória, ela vem sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, e eu quero que você faça uma oração. Fale ao Senhor: Senhor, eu quero fazer tua vontade. Eu não quero ser meramente um ouvidor da tua palavra, mas eu quero ser um praticante, operante. Eu quero pôr em prática tudo aquilo que eu tenho ouvido, tudo aquilo que eu tenho sido ministrado. Fale isso com o Senhor em nome de Jesus.
O Senhor quer nos aperfeiçoar, quer nos fazer pessoas melhores, quer nos colocar no caminho para que nós possamos ter vitória. Depende somente de nós, porque os céus, eles já estão nos dando todos os subsídios necessários que nós precisamos para a caminhada. Aleluia, Senhor. Nos ajuda, Pai, cumprir com teu querer, fazer tua vontade. Nos dá força, Senhor. Na força do teu poder é que nós somos fortalecidos para enfrentar o dia mal, para enfrentar os perigos, para enfrentar as agruras dessa vida. Nos ajude, Senhor. No poder do teu nome é que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Nós vamos nesse momento orar por aqueles irmãos que desejam hoje começar uma campanha de 7 semanas. Você faz um propósito com Deus de 7 semanas. Isso, o propósito, ninguém é obrigado a fazer. A Bíblia fala que ninguém é obrigado a fazer voto, propósito. Mas se a gente faz, a gente tem que honrar, né? Tem gente que muitas vezes não honra nem aquilo que ela fala. Tem gente que muitas vezes começa uma campanha, para no meio. Irmão, se nem nós levarmos a sério a nossa campanha, como que a gente vai querer uma bênção para nós? Né? Então a gente tem que empenhar força, a gente tem que empenhar a nossa fé. Eu vou dar uma campanha e eu sei que alguma coisa vai acontecer, vai mudar, eu tenho que crer. Isso é fé, isso é fé. E Deus tem operado maravilhas, porque Ele se move através da fé do seu povo. Amém? Por isso que a gente tem visto testemunhos aqui, portas de emprego sendo abertas no meio dessa pandemia, contratos sendo fechados no meio da pandemia, clientes chegando no meio de uma crise, pessoas, irmãos, e olha, eu já não ouvi, não é de um não, hein? De várias pessoas que estão falando, que estão vivendo coisas que jamais viveriam se não fosse o meio dessa crise. Porque, irmãos, o céu não está em crise. Aquilo que Deus tem para fazer não foi a pandemia que vai bloquear, já estava no calendário de Deus, e Deus vai continuar fazendo. Então, se você tem uma causa, se você tem um problema, se você tem uma situação, e você precisa de uma intervenção de Deus, se coloque de pé no seu lugar. Você que está na sua casa, nós vamos orar. Os irmãos que estão em casa, unidos em campanha, põe a sua mão sobre o seu coração. Você que está aqui no templo e você quer começar uma campanha, se coloque de pé e nós vamos orar. Nós vamos nos unir em fé. Tem irmãos que estão online conosco. A irmã Nair colocou aqui, ela está começando a 3ª campanha dela. Começou uma, Deus manifestou um milagre, 5 bênçãos ela recebeu. Depois fez mais uma para agradecer. Terminou semana passada e hoje está começando mais uma para a glória de Deus. E Deus vai ouvir a sua oração, irmã Nair, assim como vai ouvir a sua oração, o seu propósito, em nome de Jesus. Senhor, aqui estão os teus filhos, ó Pai, que apresentam diante de Ti a sua causa. Ó Deus, ouve o clamor de cada um deles, Senhor. Ouve o choro que muitas vezes tem sido derramado, Senhor, nas noites, ó Pai, devido ao tamanho sofrimento ou a dor que os Teus filhos estão passando. Tu és aquele que contempla, Senhor. Ó Deus, Tu és aquele que sabe a intenção do nosso coração. E nós nos unimos em fé nessa hora, pedindo ao Senhor o resgate, pedindo ao Senhor a cura, pedindo a intervenção, pedindo ao Senhor as portas abertas, em nome de Jesus Cristo. Nós concordamos com a vitória dos teus filhos e fazemos isso em nome de Jesus. Agora os irmãos que estão na 2ª, na 3ª, na 4ª, na 5ª, na 6ª, e se você está terminando hoje, se coloque de pé, coloque sua mão sobre o seu coração. Você que está em casa, Senhor, olha, ó Deus, para a vida desses teus servos, ó Pai,
que apresentam diante de Ti a sua causa. Ó Deus, causas que muitas vezes são tão difíceis para nós, causas que muitas vezes nós já demos por perdidos, Senhor. Tu és o Deus dos impossíveis, Tu és o Deus que para Ti não há nada difícil, meu Deus. Por isso nós Te pedimos, fortalece o coração dos Teus filhos, enche de vigor, enche de poder, para que nós possamos vencer essa batalha, para que nós possamos, ó Deus, passar por esses momentos confiantes no Senhor, e que a bênção de Deus seja sobre a vida dos Teus filhos, abrindo as portas de emprego, ó Deus, mandando os clientes, ó Deus, mandando contratos, liberando causas na justiça, curando as enfermidades, curando a alma, curando todo o coração ferido, no poder do nome de Jesus Cristo. Que haja libertação, que haja um grande fluir do Senhor, um grande mover do Teu Espírito, avivando os nossos corações nesse tempo, não nos deixando, Senhor, sermos vítimas dessa com o esfriamento espiritual, o esfriamento da fé, mas que nós possamos estar prontos, ó Deus, para vivermos as Tuas promessas. Nós concordamos com a Tua vitória, Senhor, a vitória do Senhor sobre a vida do Teu povo, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder do inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Esse é o nosso Deus. Grande eu sou. Aleluia. Grande eu sou. Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, aquele que é digno, e não há outro, aleluia, poderoso, grande eu sou. Esse é o nosso Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que sempre será Deus. Amém, meu irmão? Deus não muda, Ele permanece para sempre. Nós mudamos. Às vezes você acorda atravessado, um dia você está bem, um dia você está mal, né? Mas crente tem que sair desse status, porque Deus está ali, ó. A Bíblia fala que em Deus não há sombra de variação. Então a nossa devoção a Deus, o nosso serviço ao Senhor, a nossa fé, a nossa confiança tem que estar sempre crescendo para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor possa fortalecer o seu coração e que você possa cantar o cântico da vitória, tamanho a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que Deus abençoe os nossos irmãos que nos acompanharam até agora, até domingo, querendo Deus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor.